Boa noite. Numa ação conjunta entre o Estado e a Prefeitura de São Paulo, a região conhecida como Cracolândia, no centro de São Paulo, foi tomada por policiais militares no começo deste mês. A operação dá continuidade à ação que pretende acabar com o tráfico de drogas na região e revitalizar o bairro da Luz, que hoje concentra grande população de usuários de crack nas ruas. A operação tem recebido críticas de especialistas da promotoria e da Defensoria Pública por ter usado bombas de efeito moral e balas de borracha para dispersar usuários. O governo proibiu o uso desse tipo de abordagem. Com a operação, um tema da discussão ganhou força: internação compulsória quando o dependente pode ser afastado das drogas contra a própria vontade. O Brasilianas.org desta segunda-feira discute as últimas ações da operação na Cracolândia e o combate às drogas. Vamos entender quais os efeitos que a abordagem policial pode ter numa operação dessas e quais os pontos a favor e contra. E também quais os principais modelos usados hoje no mundo para tratar o dependente químico por meio da medicina, da assistência social, da psicologia e da autoajuda. Para falar do assunto, recebemos em nosso estúdio de São Paulo o psiquiatra e diretor da Clínica Vitória, Jorge César Gomes de Figueiredo, e o especialista em dependência química e terapeuta Tito Gomes. O governo do estado e a prefeitura de São Paulo foram convidadas para estar aqui no programa, mas não puderam enviar nenhum representante. E contamos também com a colaboração da jornalista Ana Luísa Médici. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo, então você pode enviar suas perguntas pelo meu blog, www.luisnassif.com.br. Até o momento, a Operação Integrada Centro Legal prendeu mais de 100 pessoas, encaminhou cerca de 250 para tratamento, além da apreensão de crack, cocaína e maconha. De acordo com a secretária municipal de Assistência Social, já foram feitos perto de 4.000 atendimentos da Cracolândia, na operação que começou no último dia 3. Depois de 2 semanas de ação da Prefeitura e do Governo do Estado, a Cracolândia resiste no centro de São Paulo. Os usuários ainda perambulam de um lado a outro. Quando se concentram numa rua ou esquina, a polícia militar entra em ação e dispersa o grupo de dependentes. A Cracolândia, área que ocupa ruas nos bairros da Luz e Campos Elíseos, surgiu no início dos anos 90. Os usuários de crack passaram a se aglomerar em alguns pontos do centro da cidade, na busca de mais segurança e autoproteção. Criaram na região um círculo de dependência alimentado por traficantes. As ruas da Cracolândia passaram a reunir cada dia mais usuários de drogas. O acesso a alguns lugares da região ficou bloqueado. Os dependentes usavam prédios abandonados, casas semidemolidas e, no meio da sujeira, viviam seu drama diário. No 3º dia do ano, a Polícia Militar iniciou a operação para dispersar os frequentadores da Cracolândia e, assim, combater os traficantes e dar assistência aos dependentes químicos. O objetivo da Polícia Militar aqui é coibir o tráfico e o uso de entorpecentes e a diminuição de roubos e furtos no entorno da Nova Luz. A operação começou com 100 policiais militares. Hoje, já são quase 300 e o comando da PM já adiantou que a ocupação da Cracolândia é de longo prazo. Vai continuar por todo o 1º semestre e, se necessário, prossegue até o final do ano, mesmo que os usuários sigam para outros bairros da cidade. Que vai haver migração, que vai haver desconforto. Isso vai haver, nós estávamos preparados para isso, mas nós estamos monitorando, estamos fazendo abordagens nesses novos locais. O Ministério e a Defensoria Pública instauraram um inquérito denunciando violência do poder público contra os usuários. Especificamente tentar compreender os motivos que levaram o governo do estado a realizar esta operação, tentar compreender os fundamentos desta história de dor e sofrimento, tentar apurar responsabilidades em casos de eventuais abusos, enfim, que haja condições de que essas pessoas deixem o vício e não simplesmente que mudem de endereço e que deixem de se drogar num quarteirão e passem a drogar em outro. Movimentos sociais chegaram a pedir o fim da operação. Porque quem faz o que está sendo feito na Cracolândia é gente com a razão entorpecida. A Prefeitura e a Secretaria de Justiça do Estado montaram barracas para atender usuários. A legislação brasileira só permite que um dependente tenha tratamento se ele mesmo optar por essa decisão. Daí, a operação envolver também trabalho de convencimento de assistentes sociais.
Bom, nesse primeiro bloco vamos discutir os últimos resultados da Operação Integrada Centro Legal da Polícia Militar, na Nova Luz, e suas implicações no encaminhamento para o tratamento efetivo. A ação da polícia tem ajudado ou está apenas dispersando mais os grupos de usuários? Eu queria perguntar primeiro ao doutor Jorge Figueiredo, como é que viu essa ação de uma maneira geral? Eu vi com bons olhos, já era necessária há muito tempo. A queixa geral da população e de especialistas é que nada era feito, nada, tratamento, prevenção ou policiamento. As pessoas que habitam a região, que moram naquela região, que trabalham, têm empresas lá, ou trabalham no comércio, ou vão para lá fazer compras, eram incomodadas por tudo isso, estavam vivendo uma situação muito difícil. Essas pessoas criam filhos lá, esses moradores. É difícil você criar uma criança no meio daquele lugar, né? Em termos psicopedagógicos, isso é péssimo. Então, já lesava o filho do morador. Então, essas pessoas estavam sofrendo. A Associação Viva Centro se preocupava com isso. Eu já dei entrevista junto com o superintendente da associação. É uma preocupação geral, porque realmente não dá para você educar filho no ambiente daquele. A segurança estava em questão, a polícia era questionada porque não fazia nada e agora está cumprindo sua obrigação. Aliás, melhor do que ninguém, eles estão fazendo a parte deles, né? Falta nós fazermos a nossa. Tito Gomes, como é que você viu essa operação do ponto de vista dos viciados? Dos dependentes químicos. Dos dependentes químicos. A palavra viciado tem uma conotação tem moral. Razão. E os dependentes químicos são pessoas doentes. Tá. Né? Eu não sei até que ponto a polícia é o indicado, né? Essas pessoas têm muito medo da polícia. Então, é claro que alguma coisa precisava ser feita, né? E qualquer ação é melhor do que nenhuma. Eu vejo necessidade de não só oferecer essa retirada, mas de oferecer tratamento para que não seja só uma coisa de momento. Vamos tirar eles das ruas e aí você vai dar o que a eles? Esse vácuo. Né? Tem condição de preencher esse vácuo com tratamento eficaz? Essa é a questão. Porque não adianta nada você tirar essas pessoas da rua e não oferecer a elas uma alternativa. Eu queria ver com o doutor Jorge aqui um ponto relevante. Essa questão da internação compulsória. Quer dizer, é possível esperar do viciado em crack que ele voluntariamente se apresente para tentar se descontaminar, perder o vício, perder a dependência, desculpe, a dependência, ou tem que haver uma... E o que é o conceito, esse conceito de internação compulsória? A internação compulsória é uma internação involuntária, quando a pessoa não aceita o tratamento, né? Na verdade, a legislação não proíbe, ela permite sim. Nós fazemos, mas a pessoa, como o Estado não oferecia, a pessoa só com as pessoas de poder aquisitivo poderiam proporcionar isso aos seus parentes, fazer uma internação, pagar pela internação. O Ministério Público é informado disso. Para ser compulsória, pelo menos a família tem que concordar, é isso? Ou não? Não, no caso da Cracolândia, não, né? Não havendo família, o Estado assume essa responsabilidade, sim. A pessoa não pode ficar jogada lá, morrendo aos poucos lá, ou rapidamente, exposta sem nenhum atendimento, isso é incorreto. Então, as internações deveriam ser feitas. Há cerca de 3 anos não havia nenhum leito em São Paulo. Atualmente, esse governo do Estado mesmo, tem uma influência aí do doutor Luiz Alberto Chaves de Oliveira, ele conseguiu, orientando e incentivando, hoje em dia o Estado já tem 400 leitos. É muito pouco, mas é melhor do que nada. E eu acho que até baseado nesse pouco que tem, eles já começaram a ação também policial. Não dá para você conciliar tudo, não dá para você deixar tudo pronto em todos os setores de prevenção, de tratamento e polícia, segurança, para depois começar alguma coisa. Ali tinha que ser feito algo, porque não vai sair nada. Isso praticamente é impossível. Sem começar uma coisa, começar dessa ação policial, as pessoas estão indo atrás. Porque lá já existia uma ação de universidades, igrejas,
pessoas que vão lá por caridade tentar ajudar e que pega um, outro, e um salva um, outro salva outro. A Igreja Batista já havia retirado 30 até o ano passado. Mas a operação em que tornou mais receptiva essas organizações? A operação facilita o trabalho dessas organizações, porque tirou aquela aglomeração e o risco, porque você via as matérias de televisão, os jornalistas não podiam chegar perto, a ordem vinha de lá, mandava uma criança avisar, olha, eles falaram para não chegar, para deixar a privacidade do pessoal lá. Então, quer dizer, você não tinha acesso. Para você ter acesso a um local assim, você tem que ir com um grupo de pessoas, tem que ter uma orientação, tem que ter permissão, tem uma série de... Mas mesmo assim você corria risco, porque ali era uma multidão e traficante no meio, pessoas de má índole no meio. Né? Doutor Tito, tem esse lado da assistência, tem o lado médico, tem o lado policial. Na sua opinião, essa estruturação aí foi bem concatenada? Não sei até que ponto foi bem concatenada essa ação, eu não sei até que ponto há disponibilidade de profissionais formados que possam trabalhar bem com a dependência química para atender essa demanda, de repente uma enxurrada dessa demanda. Na questão da internação compulsória, eu acredito que uma atitude saudável não vai poder vir de alguém que não está saudável. E essas pessoas não estão saudáveis, então se faz necessário muitas vezes esse tipo de internação, né? Internação à revelia, internação compulsória. Eu não sei até que ponto São Paulo tem a demanda de profissionais que possam trabalhar de uma maneira ideal, porque se você oferecer ao usuário um tratamento que não seja eficaz, e aí eu quero dizer o seguinte, muito se fala da busca do prazer para o dependente químico. E o dependente químico ele não usa para buscar o prazer, ele usa para evitar o desprazer. A angústia é que leva ele a usar drogas. Um usuário de drogas ele não usa o dependente químico, né? Porque existem usuários sociais, né? Não de crack, mas de outras drogas. O usuário de crack, principalmente, é uma pessoa extremamente angustiada. E a angústia faz com que o tamanho da angústia delas é tamanho que elas não avaliam consequências para poder evitar essa angústia. Agora você tira essas pessoas e o que você vai oferecer a eles como tratamento? Né? Que esperança você pode dar a essas pessoas? Elas não veem saída. Né? E se você vai tirá-las da rua para o quê? Né? Qual exatamente a formação, qual o tratamento que vai ser indicado? Eu queria perguntar para o doutor Jorge o seguinte, o crack ele realmente choca porque você vê visões aí que parecem o Blade Runner, lá, aqueles filmes de ficção. A gente vê a degradação física do drogado em crack, né? Do dependente de crack. Agora, do ponto de vista de saúde pública, a amplitude do crack é maior do que, por exemplo, da bebida ou de outras drogas aí, ou é mais... Ou tem outras formas de dependência que são mais vastas do que o crack? Bom, mais vastas, assim, a droga que mais causa problemas no país é álcool. Mais pessoas doentes, mais pessoas morrem, mais prejuízos para o país é o álcool. É uma droga legalizada, inclusive. O crack atinge menos pessoas, mas faz todo esse barulho, porque o contexto de violência ele fica mais explícito também, né? Então, eles estão lá nessa situação, como falou o Tito aqui, de certa forma, eles vão, alguns por impulso e outros por compulsão. Então, o que vai por impulso, ele vai por desafio mesmo, ele quer fazer, quer enfrentar tal. O por compulsão, ele tem que usar porque diminui o sofrimento dele, a angústia dele, e ele atenua. Então, você tem os dois tipos de pessoas. Eles não vão tomar atitude mesmo. Não, assim, como modelo de tratamento, é um tratamento para tirar de risco, de situação de risco, uma pessoa que está muito lesada mentalmente e que deve começar por aí, porque não vai ter outro tipo de iniciativa. Certamente outras etapas depois, outros modelos de tratamento vão ser encaminhados, essa pessoa tem que ter uma orientação, depois ambulatorial, tem que ver os déficits que ficaram nessa pessoa, as sequelas, como você vai, não é assim, trata, desintoxica, ensina alguma coisa, joga na rua, a angústia está lá nele, ele não sabe fazer nada, ele precisa ser treinado para alguma coisa. Eu estava pensando nessa questão compulsória e na questão do álcool, que realmente é muito mais pessoas são afetadas pelo álcool
E, no entanto, a polícia não invade botequim para internar pessoas com problemas de álcool. Né? Então, se vamos tomar essa atitude em relação ao usuário de crack... Então, eu queria ver, porque essa questão do crack, por coincidência, eu e o doutor Laco temos uma história em comum, além de ele ter sido pediatra das minhas filhas, que é um caso emblemático de crack aí, que é o flautista Charles, da flauta, que outro dia foi objeto de uma reportagem da TV Record, que era para ser o maior flautista brasileiro. Eu descobri o Charles quando ele tinha uns 14 anos, ele caiu no vício, e nós conseguimos internar numa clínica, que o Laco era diretor, ou era médico, estava no começo, ele tinha saído da pediatria, tinha ido para essa área. E o que a gente observou na vida do Charles é uma incapacidade absoluta de resistir ao crack. O crack ele cria mais dependência que outras drogas? A dependência dele é forte, porque o efeito é rápido. Qualquer situação em que o efeito é muito intenso e muito rápido e também passa rápido, vem rápido e passa rápido, você aumenta a dependência. Pode ser o jogo de máquina, que apertar um botão e já acontece, ele vicia mais também do que o jogo de carta, por exemplo. Então, uma droga que tem uma ação mais rápida e mais forte, vai viciar mais. E que termina mais cedo a ação dela, ela é mais viciante. Sim. Doutor, e tem estatísticas sobre percentual de recuperação daqueles dependentes de crack que foram efetivamente tratados de forma adequada? Sim, existem estatísticas e muita gente se recupera do crack, não é tão apavorante. As pessoas às vezes falam, usuários, eu conheço muitos ex-usuários de crack que são pessoas que estão em recuperação. Né? As salas de narcóticos anônimos estão cheias de pessoas que usavam crack. Hoje em dia é muito comum. Essa recuperação é definitiva ou sempre fica aquela espada de Damocles sobre o pescoço do dependente? Recaída. A recaída, qualquer doença crônica que não seja constantemente monitorada, ela vai levar a uma recaída. Isso e por isso a eficácia é tão grande de narcóticos anônimos que ela oferece esse monitoramento. Né, Eu, para te ser sincero, acho mais fácil, hoje em dia, ver recuperação no usuário de crack do que no usuário de maconha. De maconha? Então, vamos pegar a maconha aqui, que de repente passou a ser vista aí como uma droga leve, como uma droga social. Como é que o doutor Jorge vê essa questão da maconha? Olha, eu trato as pessoas que usam maconha, não era nem formado ainda, eu era estagiário no hospital, já tinha contato com essas pessoas desde 1975. Então, é óbvio que causa as lesões, sim, tira a capacidade da pessoa, a capacidade cognitiva não é tão afetada. Ele consegue conversar, ter ideias, planejar coisas, mas colocar em prática, ele não consegue. Então, as funções executivas ficam muito comprometidas, ele fica desanimado, desmotivado, ele não sabe como lidar com as dificuldades, vencer obstáculos. E é possível, digamos, fumar maconha socialmente, o professor Tito? Eu acredito que qualquer droga pode ser usada socialmente. Mas sem o álcool é uma droga que é usada socialmente. Sim, não é toda pessoa, né, que tem já um perfil, né, de um dependente químico. O dependente químico ele já vem com um perfil pré-preparado, é uma coisa que hoje em dia cada vez mais eu acho que a ciência aponta para o campo da genética. Uma herança genética para a dependência, seja de drogas, de álcool, jogo compulsivo, qualquer ação compulsiva que gera prazer imediato. Só para entender um pouquinho o efeito do crack, que mudanças químicas que são feitas aí na pasta de cocaína para baratear a oferta e qual o efeito no organismo? A cocaína até mais ou menos 1978, ela só era aspirada, não podia ser fumada. E ela também era diluída e injetada. Então, não existia cocaína fumada. Lá na Colômbia, onde eles refinam a cocaína, o resto que sobrava, o bagaço lá das folhas, com ácido clorídrico, com ácido sulfúrico, acetona, com substâncias corrosivas, era jogado fora. E alguém lá inventou de fumar aquele negócio, conseguiu. Mas só que vinha com toda aquela sujeira, todo aquele aço altamente lesivo. Eu estive lá em 1982 e eu vi pessoas bem, assim, destruídas já, chamavam de bazuco.
Ainda é usado isso. Hoje em dia eles deram um outro nome aqui, me fugiu agora, e parece que está surgindo em São Paulo, o resto do refinamento. O Oxy. É o Oxy. Aí, a gente está falando de crack. O Oxy é o pior Oxy é cocaína fumada também. O crack é uma cocaína fumada. Essa pedrinha que eles fazem aqui, que eles precipitam, fazem uma mistura, esquenta e precipita aquilo, forma uma pedra. Quando fuma aquilo, faz crack, crack, crack. Então, daí surgiu esse nome, crack, dá uns estalinhos, entendi. Surgiu esse nome. Então, essa a impressão que eu tenho é que foi feita aqui em São Paulo mesmo, né? Porque chegava aqui a cocaína já refinada em pó e tinha que transformar em pedra para poder ser fumada, porque não dava para fumar em pó. Então é da cocaína fumada que vem o... E a pasta de cocaína, que é aquela mais pesada, aquela que tem a substância mais concentrada, misturada com tabaco ou com maconha, também ficou fumável. Mas isso depois também, já na década de 80, se inventaram 3 formas de fumar a cocaína. O Sherlock Holmes não fumava cocaína? Não entendi. Sherlock Holmes dos livros... Eu não sei, a cocaína fumada, dele não era por... Fumada, não. Não era fumada, não? Não era fumada. Aspirada. Era aspirada. Era aspirada. Eu vendia na farmácia cocaína antigamente. Meu pai tinha farmácia, tinha folha de maconha lá para fisioterapêuticos. Eu posso acrescentar 2 coisas que eu acho importantes assim para o momento. Primeiro é isso da maconha, assim. Até os usuários de crack, eles acham que usam socialmente também. Para mim é bem simples. Se não causa problema, é recreativo, é social. Se tem problema, seja lá qual for, já não é mais recreativo ou social. Tem que parar, está tendo problema, tem que parar. Então isso é bem simples em termos psicopatológicos. Tem que ver o que está fazendo mal para o sujeito, está criando uma doença nele. Então, isso precisa ser revisto dessa maneira. E uma outra coisa é por que existem as cracolândias aqui, mais de 4.000 cracolândias no Brasil? Por que está essa situação? Por que as pessoas estão no meio da rua morrendo, brasileiros iguais a nós, sem atendimento nenhum? Por que não tinha nenhum leito no país? Nós tivemos 2 grandes presidentes, que foi o Fernando Henrique e o Lula. E eles foram muito mal assessorados. Pessoas, na minha opinião, desqualificadas. Nessa situação. E então, Fernando Henrique tentou fechar todos os hospitais, e fechou quase todos. E o Lula acabou de fechar o que tinha, orientado por pessoas com ideologia política, e não com uma visão psiquiátrica, uma visão médica do assunto, porque isso é um assunto médico. Então chegou no ponto que chegou, porque a população não tem atendimento, só quem tem dinheiro pode pagar. O que o pessoal da luta manicomial diz é que o problema é que o plano antimanicomial não foi implementado adequadamente. Sim, mas primeiro implementa, depois você destrói o que tem. Esse negócio assim, eu vou lá, derrubo todos os hospitais, porque eu vou fazer os melhores ambulatórios do mundo, isso é uma teoria legal. Aí derruba todos, não tem nem hospital nem ambulatório. Faz primeiro os melhores ambulatórios do mundo, como eles queriam, depois derruba os hospitais. Você está entendendo? Porque todo o tratamento é válido. Eu acho que isso vai ser falado depois, né? Então todos os modelos de tratamento têm que ser falados mesmo. Bom, a repórter Ana Luísa Médici tem uma questão enviada por um telespectador internauta aqui. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo, então você pode enviar suas questões através do meu blog www.luisnassif.com.br. Ana. Bom, a Regina Oliveira de Maceió, Alagoas, ela parabeniza o churrasco que aconteceu esse final de semana lá ali na região da Cracolândia. Ela diz que é uma abordagem positiva. E ela pergunta se poderia ser feitas outras ações como estas para induzir os usuários ao tratamento. E pergunta também, quer saber se existe alguma pesquisa que mostra que a internação forçada reduz o consumo. Olha, toda internação, todo tratamento vai reduzir consumo. No caso do crack especificamente, eu só vi uma pesquisa, né, foi até divulgada pelo Dr. Dartil Xavier da Silveira, e o resultado, segundo ele, não foi bom, não. Não foi grande coisa. Mas também desconheço os modelos de tratamento, eu desconheço o que foi feito, né? Porque, como eu falo, você tem que fazer uma série de tratamentos, né? Isso que houve também, essa manifestação com churrasco, em apoio e tal, se é para levar as pessoas a tratar, aceitar melhor, eu acho que é válido. Todas as iniciativas são válidas, seja pela sociedade, seja por religiões, igrejas, seja pela polícia, pela saúde, pelos médicos, tudo é válido, né? Tem que ser feito. Bom, nós vamos discutir essa questão dos tratamentos aí no próximo bloco. Voltamos daqui a pouquinho.
Voltamos com Brasilianas.org, que hoje discute as ações na Cracolândia, em São Paulo, com o psiquiatra Jorge César Gomes de Figueiredo e o especialista em dependência química e terapeuta Tito Gomes. Nesse segundo bloco, vamos ampliar a discussão para pensar novos modelos de tratamento e assistência aos dependentes químicos. O que a gestão pública pode aprender com modelos como o de Minnesota, desenvolvido pelo Grupo de Alcoólicos Anônimos, o AA, e quais as estratégias de internação que mostram resultado ao articular uma abordagem multidisciplinar. Eu queria que o professor Tito explicasse um pouquinho o que vem a ser esse modelo de Minnesota. O modelo Minnesota é o que utiliza os 12 passos de Alcoólicos Anônimos em diferentes dependências. Né? A dependência do álcool, os Alcoólicos Anônimos foram os precursores nesse tipo de tratamento. E o modelo Minnesota é baseado exatamente nos 12 passos dos Alcoólicos Anônimos. Não é ligado aos Alcoólicos Anônimos porque os grupos anônimos não são filiados a nada, eles são grupos totalmente independentes. Porém, a abordagem de 12 passos é que tem um alto índice de sucesso. Então, isso é aproveitado por... O que são os 12 passos aí? Seriam 12 atitudes. Eu classifico sempre os 12 passos como um guia para uma vida sensata para pessoas insensatas. São 12 passos que uma pessoa faz para poder permanecer em recuperação. Que, segundo a visão do modelo Minnesota, dependência química é uma doença que não tem cura, mas que pode ser estacionada e pode melhorar a vida de uma pessoa se ela for praticante dos 12 passos. Tá. Eu queria ver com o doutor Jorge, que há em geral uma crítica de alguns especialistas contra métodos como dos Alcoólicos Anônimos. Agora, já foi dito aqui que a dependência química aí também é muito fator da angústia, e a angústia é uma questão existencial. Como é que o senhor vê essa questão desses tratamentos alternativos? Eu chamo de, como se fala, de terapia popular, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, né? Então, como ele estava falando, os 12 passos é uma filosofia. Então, o primeiro, segundo, terceiro, é a relação dele com a bebida, a relação dele com Deus. Depois a relação dele com ele mesmo, né, a relação dele com as outras pessoas, o sétimo, oitavo e nono, o oitavo e nono e décimo, e o décimo primeiro, a relação dele com Deus também e com a doença, né? Então, é importante isso. Tem pessoas que não têm acesso à medicina, então isso é um grupo de ajuda importante, sim. Ele tem características que, às vezes, a pessoa não quer ser tratada por um especialista, por um psicólogo, um psiquiatra. Lá é um tratamento anárquico. Ele vai lá, ele pode ir todos os dias, em qualquer reunião, em qualquer lugar do mundo. Ele entra lá, dá o depoimento dele ou não, ele só ouve. Então, ele tem apoio daquele grupo ali, são semelhantes a ele se vê melhor, tudo isso é válido. Eu utilizo esse tipo de ajuda. Os meus pacientes, a maior parte deles, eu encaminho para esses grupos quando eu vejo que vai acrescentar alguma coisa a ele, né? É claro que as pessoas criticam muito o modelo de tratamento, esse ou aquele, mas o errado é criticar. Todos os modelos são válidos. Todos. Não existe o tratamento perfeito para você atender a todos. Para cada um vai servir um tipo de tratamento, um modelo. O Tito já teve experiência na Inglaterra também, é isso? A minha formação foi feita na Inglaterra. Eu trabalhava no Priory Hospital em Londres e o método era o método Minnesota, o modelo Minnesota era aplicado, continua sendo aplicado até hoje, até tive lá. Se for para, digamos assim, classificar as ações nacionais, as políticas públicas em relação a dependentes químicos, esse modelo de Minnesota, ele é o hegemônico, não? Não. Não? Não. Existem vários modelos de tratamento. Eu acho que o que mais tem adeptos, até pelo alto índice de sucesso, é o modelo de 12 passos. Mas existem outros modelos também que funcionam a longo prazo. Pessoas diferentes abordagens. Um ponto que deu muita crítica aqui há algum tempo atrás, muita incompreensão, foi essa política de redução de danos. Ou seja, se eu não posso tirar a pessoa do vício, eu vou ensiná-lo pelo menos a não se prejudicar tanto como o vício. Tempos atrás houve uma campanha de um blogueiro da Veja e Jornal Nacional acusando duas professoras que discutiam isso de incentivo ao tráfico, incentivo ao vício. Como que o senhor vê essa política de redução de danos?
Não, a política de redução de danos, ela teoricamente é correta. A questão é que o que foi determinado como redução de danos no Brasil não é redução de danos, é oferecer droga às pessoas. Eu não concordo com isso. Mas foi determinado por quem? Isso foi sendo criado. Houve uma pesquisa aqui em que se decidiu que o melhor tratamento para crack seria o uso de maconha. E que as pessoas, então, ganhando maconha para fumar, estariam curadas do crack. E foi apresentada uma pesquisa, não tem muito fundamento, era uma amostra muito pequena, não foi confirmado, tudo muito complicado, depois foi desdito, é uma coisa meio confusa. Mas para as pessoas que querem liberar, isso é maravilhoso. Começa a divulgar isso como uma verdade absoluta. Mas, digamos, e aí passou a ser isso. Digamos o seguinte, isso era especificamente em relação ao êxtase, né? Essa pesquisa. Digamos o seguinte, pensando do ponto de vista terapêutico aí, se eu começo a ensinar um viciado, um dependente, eu estou politicamente incorreto hoje, um dependente a reduzir, a tomar um pouco mais de cuidado com ele, nessa relação com a droga, isso aí pode ser uma porta de entrada para ele começar a avançar nesses cuidados com ele? Não, olha, um pouco é feito. Por exemplo, essas pessoas que estão lá através de instituições, na própria Cracolândia, alguns tentam tirar da alimentação e tudo. A redução de danos, você teria que albergar as pessoas, ter um local para elas irem dormir, tomar um banho, se alimentar, ter atendimento médico ao lado, ter um ambulatório se ele quiser esse tipo de ajuda. Então isso você está trabalhando com redução de danos, você não está nem forçando, né? Por outro lado você está tirando da rua, tirando dos riscos que a rua oferece, uma condição melhor a ele e alguma chance dele escapar. Isso, na minha opinião, é redução de danos. Agora, substituir droga, não vejo como redução de danos. Tecnicamente, isso é errado. Então tem vários, porque a experiência que a gente via era com êxtase, era ensinar a não se prejudicar tanto, mas não era a experiência que foi feita aqui era com o crack. Foi com o crack e foi uma experiência... Então tem várias formas de... Eu trabalhei na Inglaterra com redução de danos, mas ali a questão principal era a heroína. Então, o meu trabalho era até ensinar como lavar uma seringa, como... esse que eu estava mencionando era mais ou menos essa linha. Era quais veias utilizar, como fazer... Sempre na intenção de reduzir os danos e sempre apresentando à pessoa a possibilidade de uma recuperação. Então, essa é a principal fonte, é isso, você minimizar os danos para essa pessoa, para quando ela chegar em recuperação, espera-se que ela chegue com menos prejuízos, sabe, com menos doenças que possam ser transmitidas. Até na cocaína, você pode, a hepatite B é uma, a hepatite C, até pelo canudo que se cheira compartilhado, você pode haver uma contaminação. Então, a partir desse momento em que você ensina a pessoa, sempre na esperança de que ela venha atingir a sobriedade. Isso, para mim, é redução de danos. Agora, pegando ainda as políticas nacionais, a Europa tinha alguns países que tinham políticas bem liberais em relação à droga, como a própria Holanda, tudo. Isso está revertendo, está ampliando? De que maneira que... Não, isso está revertendo, assim, a Holanda já não permite abrir novos cafés, lá é usado só em café, eles já entenderam que vai muito estrangeiro lá para fazer isso, eles também não querem. Existe um problema social, porque essas pessoas estão comprometidas justamente nas funções executivas, não conseguem trabalhar. A Holanda dá $1.000 para cada um deles sobreviver lá, mais atendimento médico, cursos, instrução, dá tudo. O Brasil não tem como dar isso, aí ninguém vai dar $1.000 para o nosso menino que vai estar usando a droga aí na rua. Eu não vou dar, você não vai dar, o governo não vai dar. Não tem esse dinheiro. Então, aqui fica uma situação deplorável. Mas lá está incomodando eles. A Suíça teve a Praça da Ponta, Spitzplatz, né, em 1970 até mais 1983, ela foi fechada, 88, acho que em 88 foi fechada também, eles desistiram, não conseguiram mais. Né? Agora, Tito, vamos pegar um ponto também, até em cima dessas práticas nacionais aí. O que seria essa defesa da liberalização da droga? Como é que você encara isso aí? Olha, eu acho que se nada muda, nada muda. Eu até nem tenho, sabe, eu tenho opiniões conflitantes a respeito sabe, eu pessoalmente não consigo dizer para você se sou a favor ou contra. Existem muitos pontos a favor e existem muitos pontos contra. Eu não sei, mas eu acho que alguma coisa tem que ser feita, porque a atual política não funciona. O que eu penso a respeito é que as drogas legalizadas, o álcool e o tabaco, o cigarro, são as que mais trazem problemas. São as mais consumidas e as que mais trazem problemas.
Assim, eu gostaria que primeiro fossem resolvidos os problemas criados por essas drogas. Depois, eu não me importo que libere as outras. Mas enquanto não resolver essa quantidade de problemas que nós temos com essas drogas, que morrem pessoas importantes. Recentemente morreu um jogador de futebol importantíssimo por causa de álcool. Então, a gente está vendo isso direto. Morreu a cantora lá na Inglaterra por causa de álcool. Não é brasileira, mas mata em qualquer lugar do mundo. Aqui no Brasil não tem atendimento, nem para o correto. Quando se fala trabalhar a questão, é dar o atendimento ou estabelecer mais limitações? Não, estabelecer limitações, diminuir o problema de todas as formas. Pode estabelecer limitações, horários, regras para venda, algumas coisas estão sendo feitas. Mas o doente tem que ser atendido. Se você vai aumentar o número de consumidores e o número de doentes legalizando a droga, porque a proibição tem um conteúdo preventivo importante. Tanto é que as livres são as mais usadas, as proibidas são menos usadas. Então você tem menos problema social, tem menos problema de saúde, tem menos prejuízo com isso aí. Então, dessa forma, eu mantenho a posição de que não deve legalizar nada por enquanto. A proibição é um fator limitante aí para o dependente químico? Por exemplo, essa questão de que se liberar maconha, o sujeito vai para maconha, pode ser é mais fácil para ele ir para outra droga, outros acham que se liberar maconha, ele fica na maconha. Dá para perceber isso nos seus pacientes, não? Se a questão legal é um empecilho? Não, a questão legal não é um empecilho. Porém, muitas pessoas não experimentam por ser ilegal. Existe essa questão também. Decidido. Muitas pessoas não... o que se chama de droga de entrada para outras drogas, na realidade, é tabaco e álcool. Uma pessoa que não sabe tragar, por exemplo, nunca vai fumar uma maconha. Se ela vai aprender a fumar um cigarro primeiro, ela não vai aprender a fumar maconha. Uma pessoa que não esteja alcoolizada tem menos possibilidades de vir a experimentar, por conta da perda de censura. Se ela, eu não vou fumar maconha nunca. Um belo dia ela toma um porre e aparece a oportunidade, ela está com a censura diminuída, a possibilidade dela experimentar é maior. Então, drogas de entrada seriam, para mim, tabaco e álcool. Bom, vamos a uma pergunta que a Ana Luísa selecionou dos nossos internautas aí. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo e você pode enviar sua pergunta pelo meu blog, o www.luiznassif.com.br. Ana. Bom, nós queria colocar duas perguntas aqui diferentes de dois telespectadores. O primeiro é o Paulo Sérgio de Oliveira, do Rio de Janeiro, que quer saber se existem grupos de tratamento anônimos, no caso do crack, se pode funcionar. E a gente tem uma questão também do João de Souza Santos, que é de Cruzeiro do Sul, que pergunta como que vocês veem a ação do governo do estado na Cracolândia, se isso vai surtir efeito em 6 meses. Queria que você fizesse uma avaliação dessa ação. Bom, doutor Jorge. Bom, nessa ação já está surtindo efeito agora, então, as pessoas estão sendo atendidas, foram 4.000 atendimentos, como eles afirmaram. Hoje eu vi no estado de São Paulo que 50 crianças buscaram tratamentos. E é justamente onde mais me preocupa, as crianças que estão lá expostas, eles estão buscando tratamento. Então, a resposta já tem imediata, vai ter em 6 meses, se continuar essa ação, vai ter resultado sim. Então, isso é correto e pode-se esperar um bom resultado. Os outros setores estão se mobilizando também para ajudar, para começar a tratar e outras formas de abordagem, então está funcionando, né? Quanto a esse do crack, se existe grupo anônimos, é o Narcóticos Anônimos. Narcóticos Anônimos atende todos os usuários de drogas de qualquer tipo, inclusive de álcool também. A pessoa que usa álcool pode ir lá no Narcóticos Anônimos, não é obrigatório ir no AA. Tito, você tem essa posição otimista em relação à Operação Cracolândia? Eu sempre sou otimista com qualquer abordagem, alguma coisa precisa mudar, né? Então, eu acredito que sim, eu acredito que em 6 meses podemos ter resultados melhores do que está tendo hoje, porque hoje não está tendo nada, né? Nada foi feito 6 meses atrás, portanto não temos nada hoje. Bom, vamos a mais um intervalo e brasilianas.org volta já. Bom, brasilianas.org está de volta. Recebemos hoje o psiquiatra Jorge César Gomes de Figueiredo e o especialista em dependência química e terapeuta Tito Gomes.
Nesse último bloco, vamos falar da importância aí dos albergues na organização da vida dos usuários, o papel dos centros destinados aí para a saúde mental, como os CAPs, Centros de Atenção Psicossocial. Em suma, vamos ver como que funciona a política federal e a política estadual aí nessa área de dependência química. Eu queria que o doutor Jorge descrevesse um pouquinho como que essa estrutura hoje, que foi montada nesses últimos anos aí, de atendimento aos dependentes. Os centros desse atendimento psicossocial também é um plano, as pessoas se queixam dele. Eu não trabalho por Estado, eu atendo pessoas de classe média alta. Então, eventualmente eu dou palestras em escolas, em igrejas, e vai muita gente. Esses grupos também de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, me chamam para fazer palestras, e vai muita gente, e sai esse assunto e as pessoas criticam muito. Assim, de certa forma é feita uma desintoxicação lá, e uma vez intoxicado, ele parou de usar, está desintoxicado, dispensam ele. Então, todas aquelas questões de abstinência tardia, dificuldades que ele vai ter na vida dele, isso não é tratado. A tendência é esse indivíduo voltar a usar de novo. Então, é um atendimento que, segundo o que estão dizendo, ele é precário e não é completo, está faltando. Precisaria acrescentar tudo isso, né? Bom, Tito, você vê como essas políticas federal e estadual? Bom, há que haver mais investimentos. Né? Há que haver lugares para se tratar. Estava falando da minha experiência na Inglaterra. Existe um lugar ideal para tratamento que são as penitenciárias. Né? Sabe, é raro uma penitenciária na Inglaterra que não tenha um centro de tratamento dentro da própria penitenciária. Né? O usuário chega por crimes relacionados à droga e ele é tratado. Né? Aqui no Brasil nós temos, as penitenciárias estão lotadas e existiria a possibilidade de poder tratar essas pessoas enquanto elas estão encarceradas. Agora, abrigos, hoje em dia o que tem são muito boa vontade, né, sabe, de muitas igrejas, comunidades terapêuticas, mas é aquilo que eu falei, que não tem uma formação profissional e que existe algum índice de sucesso, mas não existe uma profissionalização. Então, isso que eu queria ver com o doutor Jorge. Essas organizações, a informação que a gente tem é que tem muito esse negócio da religião, transformar em até quase fanáticos religiosos, que não tem uma estrutura médica, psiquiátrica, psicológica, inclusive, até para poder receber recursos do Ministério da Saúde e da Secretaria da Saúde, e nem da assistência social. A sua visão sobre essa estrutura é assim, pessimista também, não? Não, é pessimista num aspecto que abre centenas e pessoas sem nenhum preparo mesmo. Existem algumas que são mais sérias, nós mesmos às vezes encaminhamos alguns pacientes para lá. Eu olho o perfil do paciente, se ele vai se ajustar àquele tipo de tratamento, se aquilo pode ser útil a ele. Né? Ele não pode ter, por exemplo, outras patologias, comorbidades, outras doenças junto. Se ele tiver doença psiquiátrica além dessa, ele vai ter que tratar também. E lá ele não vai ter o tratamento. Então tem que ter atendimento de especialistas mesmo. Né? Por isso que é muita complexidade em todo o atendimento. Porque você tem que ter uma porta de entrada antes de encaminhar para... Você tem que ter, e essa porta de entrada não significa que encaminhou para um lugar, vai ser resolvido ali. Às vezes você tem que ter uma sequência de tratamentos, uma associação de tratamentos de 2, 3 tipos, 4 tipos de tratamento. Depois ele sai, ele vai lá ainda para o Narcóticos Anônimos, tem acompanhamento lá, ele vai continuar no consultório, num ambulatório. É um tratamento para a vida toda, na verdade. Aqui O índice de comorbidade entre adictos e dependentes químicos é muito alto. São pessoas que têm duas patologias juntas, né? A comorbidade, ele seja esquizofrênico, mais comum bipolaridade, bipolar, personalidade. E é uma grande maioria dos dependentes, eles têm além da dependência química, eles têm outra questão que não pode ser ignorada. Então, se os lugares não têm condição de olhar para isso também, sendo que é a maioria, né, o tratamento se torna ineficaz, porque tira a dependência química, mas a pessoa permanece com aquela questão que talvez seja a questão original que o levou a usar drogas. Né? A pessoa sai de lá com aquilo ainda, a pessoa vai voltar para a droga. Esse é o maior desafio de uma política de saúde? É muito complexo. Olha, no momento é. Eu acho que no momento é. Assim, é muito grave.
é uma doença que mata demais. No mundo seria dependência química, álcool, e tudo daria terceiro lugar, né? No mundo industrializado, álcool e drogas é primeiro lugar. Porque quando se fala, eu lembro que na campanha eleitoral, o candidato Serra falava de um hospital que seria feito aqui com 50 leitos ou 100 leitos, mas a questão é que você tem um tratamento de hospital no começo e depois você tem que ter uma estrutura de apoio psicológico e profissional muito mais amplo depois. Né? O pós-tratamento é importantíssimo. Na minha clínica, o meu foco principal é no pós-tratamento, que a minha clínica não é de internação, é hospital-dia. Né? O pós-tratamento, tem muitas pessoas que vão para pós-tratamento. Elas terminam o tratamento original e depois essa readaptação à sociedade, que é uma coisa que tem que ser feita com muito cuidado. Aos poucos, é uma doença complexa. Né? A família de um dependente químico, quando é também tratada, ela aumenta em 70% a probabilidade dessa pessoa permanecer em recuperação. Então você não pode tratar só o dependente químico numa coisa isolada. A família é importantíssima no tratamento. Eu lembro quando teve, uns 2 anos atrás, aí, que a PM andou invadindo a Cracolândia também, que a Secretaria de Saúde Municipal reclamou porque dizia que havia todo um trabalho de tentar ganhar confiança do dependente para poder trazê-lo para uma recuperação. Isso aí é efetivo? Não, não é. Existe uma confusão, assim, que são vários tipos de abordagem e de trabalho. E essas pessoas não conseguem se entender. Então, todo mundo se sente atrapalhado pelo outro, todo mundo acha que o seu tipo de tratamento ou de abordagem é o melhor e que o do outro não, né? Mas ninguém tem solução para isso. Cada um vai resolver um pouquinho e todos teriam que apoiar todos. Então, assim, as pessoas estão lá fazendo essa abordagem, eles acham que a polícia atrapalhou, mas não atrapalhou. Eles têm que adaptar, eles têm que somar isso aí. Tem que parar de criticar. Por exemplo, as pessoas às vezes me criticam porque eu interno a pessoa involuntariamente e eu sou criticado. Mas se eu não internar, ele vai morrer, ou ele vai ser preso, ou ele vai matar alguém. E eu interno porque eu sou médico e eu não vou depender da opinião do outro para fazer a minha obrigação, eu faço. E se o outro não é capacitado para fazer, ele não consegue fazer o que eu faço, isso é uma limitação dele, ele que vai aprender. É a sua opinião também? Uma atitude saudável não pode ser tomada por alguém que não está saudável. Né? Essa é básico. E quando você pega o morador de rua, ele não tem a família para autorizar o tratamento dele. E aí ele fica jogado ou ele vai preso. Então você tem 60 mil doentes mentais presos no país, hoje. 60 mil? Então se você tem dinheiro para tratar o seu filho que está usando crack, você pode salvá-lo. Se você não tem, você vai visitar ele na cadeia. É correto isso? E o albergue? O que é o albergue, para entender direitinho? O albergue é uma casa, é Sim, mas um como que vai ter a relação do dependente com o albergue? A relação, ele pode ir para lá, ele está protegido lá. Tem algumas regras, a básica é que ele não pode usar droga lá dentro. Mas ele pode ir lá dormir, ele tem alimentação, ele tem uma roupa limpa, ele tem o banho dele, ele tem o preservativo que vão dar para ele. Lá na Cracolândia está cheio de mulheres grávidas usando crack, está saindo na imprensa direto. Aliás, o trabalho da imprensa nisso aí eu acho impressionante, porque a imprensa reclama disso há anos e agora a imprensa vai com uma certa crítica, mas se não é a imprensa não funciona. Está todo mundo indo atrás porque a imprensa está cobrando, a escrita, a televisão, está todo mundo, a imprensa não para. Então isso é muito importante também. Então, a imprensa divulgou essas grávidas lá, né? E se desse preservativo a eles, elas teríamos menos grávidas ali. Bom, vamos a outra pergunta enviada por um dos nossos internautas aí. Ana? Uma pergunta é de João Carlos Gonçalves de Souza, de Santa Rita do Passa Quatro, de São Paulo. Ele fala, no caso do estado de São Paulo, existem vários serviços de atenção a dependentes químicos através de CAPS-AD e internações prolongadas, né, em serviços próprios. Qual o motivo de não ter usado na operação da Cracolândia esta rede com profissionais capacitados e adequados? Há alguma explicação para isso? Ou foi usada? Olha, eu desconheço. Eu desconheço até o que ele está falando, que exista essa rede para internação através do CAPS. Sinceramente, eu nunca ouvi falar. É a primeira vez que eu estou ouvindo. Estaria desinformado. Explica de novo para o telespectador o que é o CAPS. O CAPS é Centro de Atenção Psicossocial.
foi criado um trabalho teórico, existe em alguns bairros, alguns centros de atenção, em que as pessoas seriam atendidas lá. Como se fosse um pronto-socorro? Como se fosse. Então foram fechados os hospitais psiquiátricos, essa foi a orientação. Era uma coisa política, filosófica, ideológica, né? Realmente eu acho bonito dizer que você deve não internar a pessoa. Eu acho muito mais diplomático isso, não internar. Mas, na prática, a pessoa necessitando da internação deve ser internada. Então, baseado nisso, foi fechado e foi oferecido uma rede de atendimento que daria a essa pessoa atendimento lá, iria na casa da pessoa, teoricamente, daria toda uma atenção psicossocial para inserir esse indivíduo na sociedade e não deixá-lo mais no hospital. Né? Mas como não aconteceu de fato, né? Porque o CAPS o que é? É um prédio, é isso? Aí lá tem um médico e ele tem meta para atender, esse psiquiatra, ele tem que atender 20 por dia, é isso? Ele vai atender em 4 horas, 10 minutos para cada um, isso é psiquiatria? O que está acontecendo nesses CAPs? E tem umas Porque eu ouço falar isso, também, eu espero que não seja. Luiz, quando uma família me procura para fazer uma intervenção, eu tenho um dependente químico na minha família, preciso fazer uma intervenção. Então, organiza-se a família toda para intervir nesse dependente químico. Antes da execução da intervenção, há que ter, sabe, aonde vai ser internado? Existe vaga nesse lugar? Não existe? Porque você não pode fazer uma intervenção e não ter para onde mandar essa pessoa. Então, se a organização, sabe, para a execução dessa ação na Cracolândia, sabe, não foi feito com um planejamento anterior, é uma coisa totalmente ineficaz. Há que ter tido uma antes. Então, nós vamos pegar 500 dependentes de crack e vamos colocar eles aonde? Temos condição de fazer isso? Sabe, o que se apresenta? Quer dizer, se quiser fazer uma avaliação isenta, digamos, sobre eficácia ou não, eu estou falando em relação à cobertura da imprensa, também que a imprensa ela alerta, mas também às vezes é muito caótica. Porque a gente tem que ver em loco se houve essa internação, se houve esse atendimento, e além das estatísticas, conferir as estatísticas. Né? Houve essa preparação? Foi feita? De que maneira foi feita? Né? Foram chamados profissionais especializados para isso? Sabe como foi organizado? Porque temos essa cultura de, sabe, olha, precisa fazer, faz. Sabe? Então, depois a gente vê. Então, o doutor Jorge ele mostrou conhecer o trabalho do LACO. Nesses 2 anos e meio, deu para preparar uma quantidade de especialistas aí na rede pública? Não, ele tem uma equipe boa, eu conheço algumas pessoas que trabalham. Eles conseguiram, a proposta na época era 50 leitos com serra, mas eles conseguiram, aí já tem cerca de 400 leitos. Para involuntário também eles têm. Bom, infelizmente, o Brasilianas.org acabou se submetendo ao tempo. Agradeço a participação dos nossos convidados, o psiquiatra Jorge César Gomes Figueiredo e o especialista em dependência química e terapeuta Tito Gomes. E você que nos assiste, muito obrigado e não deixe de participar do site www.brasilianas.org, mandando perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E nós voltamos na próxima segunda-feira, às 10 da noite, aqui na TV Brasil. Até lá.